verso de número 1 diz assim: E depois disso havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, e neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia um certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficação? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Jesus. Eu disse: o Thales parar, eu paro, né? Está parado aí, né? Glória a Deus. Toma o teu assento. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite mediante uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, cura, sara e leva o homem e a mulher ao céu de luz. Poderosa é esta palavra. O texto que nós acabamos de ler trata-se a saber acerca da grande obra que o nosso Cristo ele fez sobre a face da terra. O que eu acho interessante aqui é que a Bíblia diz que havia em Jerusalém uma festa que estava acontecendo em Jerusalém. Jesus, ele estava indo para Jerusalém. E o texto diz que em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque chamado Betesda, ao qual tem 5 alpendres, e que neste tanque acumulava uma grande multidão, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. A primeira verdade que eu aprendo aqui nesse texto é que famoso aqui é o tanque, famoso aqui é o anjo, famoso aqui é as águas que eram agitadas. Porém, a Bíblia Sagrada, ela traz a maior referência da porta. Perceba que o texto diz: junto à porta havia um tanque. A referência maior, ou a referência aqui, é acerca da porta. Porém, a multidão de cegos e paralíticos, coxos, eles estavam voltados a sua atenção àquele tanque. O que chama a atenção deles é o tanque. O que chama a atenção deles é o anjo. E o que chama a atenção deles é o movimento das águas. O texto é categórico em dizer que havia na beira daquele tanque um homem paralítico. O texto faz menção em dizer que ele estava enfermo por 38 anos, à espera de um milagre. A verdade é que todos nós
estamos à espera de um grande milagre na nossa vida. O texto diz que tudo que este homem precisa é de um milagre. Porém, perceba que ele está em um ambiente esperando o movimento das águas. Porém, quando eu olhei para isso aqui, a primeira pergunta que eu fiz ao texto é: por que que este homem não se atentou para a porta? Perceba que a porta aqui não é qualquer porta. A porta tem nome. Pastor Daniel, qual é o nome da porta? O nome da porta é Porta das Ovelhas. A Bíblia diz que junto ao tanque havia uma porta por nome Porta das Ovelhas. Para você entender o que era esta porta, a Porta das Ovelhas era uma porta onde um sacerdote ficava do lado de dentro e outro sacerdote do lado de fora. Toda vez que alguém ia sacrificar, passava-se por esta porta. A ovelha era apresentada ao sacerdote do lado de fora, examinava a ovelha, passava pela porta e o sacerdote do lado de dentro recebia a ovelha. Ou seja, a porta das ovelhas tipifica, aponta para sacrifício. Às vezes queremos receber o milagre, queremos receber a vitória, queremos galgar a conquista. A pergunta é: quem almeja sacrificar na presença do Deus de Israel? Quem almeja sacrificar ao Senhor? Sabe o que eu acho lindo? Que em Jerusalém havia pelo menos 12 portas. A porta do gado, a porta do peixe, a porta velha, a porta do vale, a porta da fonte, a porta do cárcere, a porta das águas e a porta das ovelhas. Perceba que na época de Neemias, os muros de Jerusalém foram derrubados. E o texto diz que Neemias coloca no seu coração reedificar as muralhas de Jerusalém. A Bíblia diz que eles vão começar esta grande obra. O sacerdote, o sumo sacerdote Eliasibe, ele chama os seus irmãos, ele chama os levitas daquela época e vai começar esta grande obra. E o texto sagrado diz que a primeira porta a ser reedificada em Jerusalém é a porta do gado, ou mais conhecida como a porta das ovelhas. Neemias aprendeu algo, Edmar. Sabe o que é que Neemias aprendeu? Que sem sacrifício não tem milagre, sem sacrifício não tem resposta, sem sacrifício não tem providência, sem sacrifício nós não iremos receber as bênçãos do Senhor. Se eu fosse dar um conselho para alguém aqui nesta noite, porque quem sabe alguém está de braço cruzado, achando que o seu milagre vai cair do céu, achando que as bênçãos do Senhor vai cair do céu, mas o grandão está presente nesta reunião e está dizendo: eu estou procurando alguém que deseja, que almeja sacrificar na minha presença. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado, pergunta para ele: quer receber milagre da parte de Deus? Diga para ele: Deus está te dando um direcionamento nessa noite. Pastor Daniel, qual é o direcionamento? O sacrifício na presença do Senhor. O maior sacrifício foi feito por Cristo, porque a Bíblia diz que Deus entregou seu Filho unigênito para morrer morte de cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que foi isso, pastor? Sacrifício.
sacrifício. Sacrifício. Deus olha para Abraão e pede a ele o seu próprio filho. Abraão sobe o monte. Deus viu que o sacrifício era de coração, e a Bíblia diz que ele não recebe Isaque, mas já tinha preparado um cabrito para ser sacrificado naquele lugar. O que é isso? Sacrifício. Quer vitória? Então entra no sacrifício. Ou faça um sacrifício na presença de Deus. A primeira pergunta que eu fiz ao texto é: por que esse homem só se atenta para o tanque, só se atenta para o anjo, só se atenta para o movimento das águas, mas não percebeu que do seu lado havia uma porta? E não é qualquer porta, porta das ovelhas. A Bíblia diz que ele está enfermo, paralítico, esperando o movimento. Aqui não, irmão. Só lá em Águas Claras que existe uma geração que diz: quando o irmão levantar a mão, eu levanto. Quando o irmão der glória, eu dou glória. Quando a irmã der aleluia, eu dou aleluia. Por quê? Porque são pessoas que vêm para o culto, mas ficam esperando o movimento de alguém. Fica esperando alguém adorar para ele e adorar. Mas o grandão está na casa e está dizendo: Daniel, eu estou procurando uma geração que me adora. O texto não fala quanto tempo, irmão, mas o texto diz que este homem estava esperando movimento. Ele estava à espera de um movimento. Tem gente que olha e diz: não, lá na minha igreja está muito parado, mas tem uma que acabou de abrir ali, que o movimento lá está forte. Pois eu vou para lá. Aí sabe o que é que ele faz, irmão? Ele anda quilômetros, Edmar, porque alguém disse que o profeta revela CPF e RG. Aí ele anda quilômetro para receber uma profecia. Sabe o que é que ele recebe? Uma profetada. Ele anda quilômetros para receber uma revelação. Sabe o que é que ele recebe? O revelamento. Aí fica triste, abatido, cabisbaixo, dizendo que Deus falou e Deus não cumpriu. Mentira do diabo, porque o Deus que eu sirvo, quando ele promete, ele cumpre, porque ele é fiel para velar com a sua palavra. 38 anos enfermo. Ele está à beira do tanque, à espera de um movimento. Ele está esperando que as águas se movimentassem. Ano após ano e nada acontece. O texto diz que o tanque chama-se Betesda. No hebraico significa casa de misericórdia. Perceba que em volta deste tanque tem cego, tem coxo, tem paralítico. A Bíblia diz, irmãos, que de certo em certo ano descia um anjo e agitava as águas. E o primeiro que entrava dentro das águas era sarado de qualquer enfermidade que tivesse. Quando eu olhei para esse aqui, eu perguntei: que casa de misericórdia? Se eu fosse intitular aqui, porque é do hebraico, irmão. Betesda no hebraico significa casa de misericórdia. Se eu fosse dar um nome para este tanque, eu diria tanque de competição. Porque uma vez que as águas são agitadas, o texto diz que o primeiro que entrasse dentro das águas era curado. Pastor, o que isso significa? Nenhuma competição, só vence quem é mais forte. Só vence quem é mais ágil. Só vence quem é mais inteligente. Só vence quem tem mais capacidade. Isso aí é na ótica humana. Sabe o que eu acho lindo? É a ótica de Deus. Porque Deus, quando entra na casa de Jessé para vencer uma guerra ou para se tornar rei, alguém está dizendo: é Samar, é Eliabe, é Abinadab. Mas Deus chegou para quebrar o protocolo e diz: é o menor que eu vou levantar, é o menor que eu vou usar. O grandão está na casa e já está falando ao coração de alguém: fica tranquilo. Se na ótica humana alguém disse que você não vai chegar, alguém disse que você não vai conseguir, alguém disse que você não vai galgar o teu milagre, o grandão está na casa e está dizendo: eu te tomo pela tua mão direita, te levanto diante da minha presença e te digo: não temas. Quem pega o poder dessa palavra, quem pega o poder dessa palavra,
Oh, glória. Na ótica humana é assim, irmãos. Só vence quem tem mais dinheiro, oh glória. Mas o Deus que eu sirvo é aquele mesmo que diz: eu pego o pobre do pó, eu pego o pobre no monturo, eu levanto ele diante da minha presença e coloco para assentar entre príncipes. Quem sabe eu estou pregando para alguém que não crê, que não acredita, tem problema não. O grandão está na casa e está dizendo: eu tenho uma cadeira de vitória para você, eu tenho uma cadeira de milagre para você. Alguém está dizendo que é impossível. Quem sabe alguém está dizendo: lá no sol nascente, não, nunca vai acontecer. Mas o grandão está na casa e está dizendo: eu tenho o poder para operar o impossível. Porém, o texto diz o primeiro. Se eu fosse intitular esta casa ou este tanque, eu diria casa de competição. Porque o texto é categórico em dizer que só o primeiro, apenas o primeiro. O texto diz que o homem está enfermo há 38 anos. Jesus se aproxima dele, porque enquanto ele está preocupado com anjo, enquanto ele está preocupado com tanque, enquanto ele está preocupado com o movimento de águas, a Bíblia diz que Jesus se aproxima diante dele. E quem é Jesus? Jesus é a porta que ele não estava enxergando, porque Jesus está pregando o seu evangelho. Ele diz: eu sou a porta. Parece que eu vejo alguém perguntando: que porta? É o Senhor. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Perceba que o moço está olhando para o tanque, não está atentado para a porta. Quem chega de má? A porta. É camacel, é caminaia. A porta se aproxima do homem e faz a seguinte pergunta: queres ser curado? Queres ser curado? Queres ser curado? Com Jesus não tem muita conversa. É o centro espírita, irmão, que diz para alguém: quer ser curado? Você precisa comprar uma galinha preta, você precisa comprar uma garrafa de champanhe, você precisa comprar pipoca. Aí você vai lá numa encruzilhada, derrama sangue de bode, que você vai receber o milagre. Aí o bobo entra ano e sai ano e não recebe coisa nenhuma. O Deus que eu sirvo não, é muito simples. Ele olha para o indivíduo e faz a seguinte pergunta: o que queres que eu te faça? Quem aqui não se lembra de Bartimeu? Bartimeu olha e diz: Senhor, eu quero ver. Jesus olha para ele: então veja, então veja, então veja, então veja, então veja. Um paralítico, um leproso desce do monte, olha para Jesus e diz: se tu quiseres, tu pode me purificar, tu pode me tornar limpo. Jesus olha para ele e diz: eu quero te tornar limpo. Seja purificado, seja purificado. O Jesus que eu sirvo, um homem chega e diz: Senhor, a minha filha está moribunda. Alguns minutos se passam, alguém olha e diz: ela não está moribunda mais, mas ela já está morta. Não me incomode mais o mestre. A Bíblia diz que Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, fica tranquilo, crê somente, 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 porque você vai viver milagre. A Bíblia Sagrada diz, irmão, que Jesus chega na casa de Jairo, ele entra para dentro do quarto. Deixa eu conjecturar que nesta noite a dona Morte olhando e dizendo: Jesus, tu chegou atrasado porque a menina já está morta. Parece que eu vejo Jesus chega olhando para a morte e dizendo: eu cheguei atrasado coisa nenhuma, porque escrito está que eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o final de todas as coisas, está tudo no meu. Deixa eu ver se alguém pega. Camacel é caminaia, ele é para calamaia, céu é caminaia. O grandão está presente nesta reunião e está dizendo: tem milagre para acontecer aqui nessa noite. Aleluia. Oh glória, oh glória.
A pergunta de Jesus é: quer ser curado? A pergunta do meu Cristo é: quer ser sarado, rapaz? O texto diz que o homem olha, e a resposta dele é: não tenho homem algum que me coloque no tanque, pois quando a água é agitada, eu até tento, mas chega outro antes de mim. Olha a resposta do paralítico: eu não tenho homem para que me coloque no tanque. Ele está revelando 3 coisas. A primeira: eu não tenho amigo. Quem é que não se lembra do episódio de 4 amigos que pegou o paralítico e desceu ele pelo telhado? O que é que ele está dizendo? Eu não tenho amigos. A segunda coisa que ele está revelando é: eu não tenho familiar. Porque se eu tivesse família, alguém ia me colocar dentro deste tanque. E a terceira coisa que ele revela é: eu não tenho dinheiro. Porque se eu tivesse dinheiro, eu pagaria alguém para que quando as águas são agitadas, me colocasse no tanque. A revelação do homem é: eu não tenho ninguém. Quantas pessoas, irmãos, estão vivendo desta forma? Eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não tenho ninguém para me indicar. Eu não tenho ninguém para me colocar. Eu não tenho peixada. Eu não tenho costa larga. Olha o que este homem está dizendo: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós estamos esperando o nosso milagre vir de homens. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós estamos esperando o nosso socorro vir de homens. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós estamos esperando uma bênção e que ela venha da terra. Mas eu vim aqui nesta noite carregado de Deus, dizer para alguém que toda dependência humana está caindo por terra. Toda dependência humana está caindo por terra. Toda dependência humana está caindo por terra. O grandão está na casa e está dizendo: o teu socorro não vem de homem, o teu socorro não vem da terra, mas o teu socorro vem do céu. Vem do céu, vem do céu, vem do céu. Deixa eu ver se tem alguém que pega o poder dessa palavra. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado e diga: o teu socorro não vem de homens. O teu socorro vem do céu. O salmista Davi deixou registrado dizendo: eu olho para o monte. Monte aqui é aquele telefonema que você liga, do outro lado atende, alguém diz: pode vir que está tudo resolvido. Monte aqui é aquele telefone que você liga e alguém diz: manda o número do Pix que eu já estou fazendo o Pix, está tudo resolvido. Monte aqui é aquela porta que você pode bater qualquer hora da madrugada, que alguém vai abrir a porta e dizer: pode entrar porque está tudo resolvido. Só que Davi está dizendo: eu olho para o monte, eu olho para o monte. Aí ele faz uma pergunta para ele mesmo: de onde me virá o meu socorro? Aí ele mesmo responde: o meu socorro não vem de monte, mas o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu vou repetir esta profecia aqui nesta noite. O grandão está na casa e está dizendo: toda dependência humana está caindo por terra, e a partir desta noite você vai depender só de Deus, só de Deus, só de Deus, só de Deus. Eu não tenho homem para que me coloque no tanque quando a água é agitada. Eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é movimentada. Perceba que a visão humana aqui deste paralítico está voltado para o tanque.
Pastor, o que é tanque? Artefato feito ou construído por mão humana. Ele está voltado a sua atenção para o anjo. Tem igreja por aí, irmão, você pode falar o nome de Jesus, do começo ao culto até o final. Ninguém dá glória, ninguém reage. Agora disse, acabei de ver um anjo. Então esse homem aqui está voltado para o tanque, está voltado para o anjo e está voltado para as águas. Só que quem está perguntando para ele se ele quer ser curado, é maior do que o anjo, é maior do que o tanque e é maior do que as águas. Eu vou repetir, quem está perguntando para aquele paralítico é maior do que o tanque, é maior do que as águas e é maior do que o anjo. Eu vou repetir, o grandão está na casa e está dizendo, eu sou maior do que esta luta, eu sou maior do que esta prova, eu sou maior do que esse problema, eu sou maior do que esta dificuldade. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está precisando, mas o grandão está na casa e está dizendo, Daniel, diga para Adetag Sol Nascente que eu sou maior, que eu sou maior, que eu sou maior, que eu sou maior. Tem alguém que pega o poder dessa palavra? Tem alguém que pega o poder dessa palavra? Ele é maior. Olhe para alguém que está do teu lado e diga para ele, desapega, irmão, desapega das coisas dessa terra. Diga para ele, o Deus que você serve é maior. A gente está apegado a artefatos humanos. A Bíblia diz que a mulher vai até o poço. O texto sagrado diz que ela quer tirar água. A Bíblia diz que aquela mulher vai em um horário impróprio, porque se tratava de uma prostituta. Então ela vai em um horário que ninguém está lá. Só que o texto sagrado diz que Jesus vai caminhando para Jerusalém. Aí diz a Bíblia sagrada, e era necessário passar por Samaria. Porque Jesus é assim. Os judeus nem passavam por Samaria, mas a Bíblia diz, e era necessário passar por Samaria. Quando Jesus chega, tem uma mulher tirando água, ele troca duas palavras com ela, ele pede um pouco de água, aquela mulher olha para ele e diz, como tu sendo um homem judeu, me pede de beber se eu sou mulher samaritana? Por quê? Porque os samaritanos não se comunicavam com os judeus, e os judeus não se comunicavam com os samaritanos, mas a Bíblia diz que Jesus começa a conversar com ela, a dialogar com ela. Aí a Bíblia diz, oh glória, que Jesus olha para aquela mulher e diz, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem está te pedindo água, você pediria água viva e eu te daria. Parece que eu vejo aquela mulher, Edmar, olhando para Jesus e dizendo, quem é este para me dar água viva? Parece que eu vejo Jesus olhando para o céu e dizendo, Senhor, Pai nosso, se ela pudesse contemplar o rio da vida, o rio da vida, o rio da vida, ele volta para a mulher e diz, se tu conhecer o dom de Deus e soubesse quem está te pedindo água, você me pediria água viva e eu te daria. Aí a mulher olha e faz uma pergunta para ele, por acaso tu és maior do que Jacó? Porque Jacó cavou esse poço, ele bebeu desta água e dando água para o seu gado. A pergunta da mulher é, tu és maior do que Jacó? Parece que eu vejo Jesus, irmão, olhando e dizendo, eu sou maior do que Adão, o primeiro homem, eu sou maior do que Abel, eu sou maior do que Isaac, eu sou maior do que Jacó, eu sou maior do que Abraão, eu sou maior do que os discípulos, eu sou maior do que os apóstolos, eu sou maior do que anjo, do que querubim. Oh meu Deus do céu, o grandão está na casa e está dizendo, eu sou maior, eu sou maior. Ele está presente nesta reunião e está falando para alguém, eu sou grande, eu sou maior, eu sou poderoso. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente insiste, passa a madrugada inteira dizendo para o nosso Deus o tamanho do nosso problema. Mas se nós sairmos aqui nesta noite, aleluia, decidido a falar
para o nosso problema, o tamanho do Deus que nós servimos, nós seremos mais do que vitoriosos. Pastor, me dá uma referência bíblica, uma base bíblica para isso. Lá vai. A Bíblia diz que tem 40 dias e 40 noites que o gigante está dizendo: dai-me um homem para pelejar comigo. Ninguém tem coragem. Aí Davi olha para o gigante e faz a seguinte pergunta: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos. Tu vem a mim com espada, com escudo e com lança, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou liberar isso aqui só para quem tem mão levantada. O grandão está na casa e está dizendo: maior é o que está do nosso lado. A pergunta de Jesus é: queres ficação? Senhor, não tem um homem, quero saber não. Senhor, não tem um amigo, quero saber não. Senhor, não tem um familiar, quero saber não. Senhor, não tem um dinheiro, quero saber não. A pergunta é: queres ser curado? Queres ser curado? A pergunta é: até quando você vai inventar desculpa? Jesus olha para aquele paralítico, porque a palavra paralítico, irmão, no hebraico é inválido. 38 anos inválido. Pastor, simplifica para me entender. Não servia para nada. Tudo que ele fazia dependia de alguém. O texto diz que ele não passa de um inválido. Porque tudo que o diabo quer, irmão, é nos paralisar. Ele quer nos tornar uma pessoa inválida. Tem gente que diz: eu estou vivo. Não, irmão, tu parece que está vivo, está morto. Jesus olhou para uma igreja e disse: tem nomes que vivem, mas está morta. Está inválido. Jesus pergunta: tu queres ser são? Queres ser curado? Jesus olha e libera a palavra profética: levanta, toma a tua cama e anda. A primeira palavra de ordem para o paralítico é: coloca-te de pé. Se levanta na minha presença. Eu não sei como, o homem era paralítico, mas as pernas dele, aleluia, ganhou força para que ele se colocasse de pé na presença de Jesus. A primeira palavra de ordem para alguém aqui é: se levanta na minha presença. Eu costumo dizer, pastor Pedro, que Deus não tem negócio com quem quer ficar caído. Deus não tem negócio com quem quer ficar prostrado. Deus não tem negócio, Edmar, com quem quer ficar no chão. Ele olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, põe-te de pé e eu falarei contigo. Parece que eu vejo Jesus olhando e dizendo: olha, Ezequiel, é contigo. Se quiser ficar caído, não falo. Se quiser ficar prostrado, não falo. Se quiser ficar no chão, não falo. Se quiser ficar sentado, não falo. Mas se colocar de pé, eu vou falar contigo. Eu vou falar contigo. Ele pega o mesmo Ezequiel do capítulo de número 1, leva para o capítulo de número 37. Aí agora quem vai dizer, Ezequiel? Ezequiel vai dizer: enquanto eu profetizava, se colocou de pé um exército grande e extremo. Jesus não tem negócio com quem quer ficar caído. Ele entra dentro da casa de Jairo e libera uma palavra dizendo: Talita cumi, que significa: menina, levanta. Menina, levanta. Menina, levanta. Menina, levanta. Menina, levanta. A primeira palavra de ordem para alguém aqui nesta noite é: se coloca de pé. Eu quero milagre, mas quero ficar deitado. Eu quero milagre, mas eu quero ficar prostrado. Eu quero milagre, mas eu não vou fazer nada para que esse milagre aconteça. Aí coloca a culpa até no profeta, né? Tem um pregador antigo aí muito famoso, que ele disse que profetizou, a irmã profetizou na vida da outra irmã, dizendo: olha, tu vai receber um emprego.
A porta de emprego já está aberta. Passou 3 meses, nada aconteceu. Ela foi até o pastor e disse: pastor, a irmã fulana de tal é mulher de Deus. Aí ele disse: rapaz, multiplica por 1000. Ela multiplicou, é a irmã fulana, mulher de Deus. Quando Deus usa a boca dela para falar, se cumpre. Aí ela disse: porque tem 3 meses que ela profetizou uma porta de emprego na minha vida e nada aconteceu. O pastor olhou para ela e disse: quantos currículos você entregou? Ela disse: nenhum. Ele disse: tu não vai ser empregada nunca, porque quer o milagre, mas não quer se levantar. Então a primeira palavra de ordem é: se coloca de pé. Quando ele se levanta, ei irmão, um homem que há 38 anos não anda, recebe a palavra profética: põe-te de pé. As pernas ganhou força para se colocar de pé. Qual era a vontade? Sair correndo. Jesus curou 10 paralíticos, só voltou um para agradecer. Por quê? Porque 10 leprosos, só voltou um para agradecer. 9, irmão, foi fazer aquilo que há muito tempo eles queriam fazer. Quem sabe abraçar alguém, porque eles eram impossibilitados de se aproximar de qualquer pessoa. Eles carregavam uma espécie de sino no pescoço. E quando não tinha um sino, eles tinham que levantar a mão direita e gritar: leproso sou, leproso sou. A multidão abria, eles passavam. Então aqueles 9 foi fazer aquilo que eles mais queriam fazer. Agora pensa comigo, um homem 38 anos, paralítico, ele está de pé, a vontade é sair correndo. Jesus: epa, pera aí rapaz, você não vai para lugar nenhum. A segunda palavra de ordem é: se abaixe, pegue a tua cama, pega o teu leito. O leito aqui era uma espécie de palha. Ele vai ter que dobrar o leito, colocar debaixo do braço. A primeira palavra é: se coloca de pé. A segunda palavra é: pega o teu leito e coloca debaixo do teu braço. E a terceira palavra de Jesus é: anda, anda. A primeira é levanta, a segunda é coloca a sua cama, e por último é anda. É anda. Eu vou profetizar isso aqui, irmã, porque tudo que o diabo queria era te paralisar, era te deixar parado, estagnado. Mas o grandão está na casa e está dizendo: você vai se levantar na minha presença, porque a obra ainda não acabou, a chamada ainda está de pé, eu ainda tenho um projeto na tua vida. Quem sabe eu estou pregando para alguém que está dizendo: pastor, é porque o senhor não sabe o que aconteceu comigo. Eu não quero nem saber o que aconteceu contigo, é porque o senhor não sabe como é que está lá em casa. Eu não quero saber como é que está na tua casa. A palavra de Deus é: sacode a poeira, levanta a cabeça e se coloca de pé na minha presença. Só eu que pego o poder dessa palavra, ou tem alguém comigo aqui nessa noite? A palavra de Jesus é: anda. O diabo quer te parar e quer me parar, mas nesta noite, irmão, nesta noite, pastor, é amanhã? Não, é hoje. Cadeias estão sendo quebradas, correntes estão sendo quebradas. É Camacel, é Keminaia. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: estou colocando força nos teus pés, tu vai andar. Estou colocando força nos teus pés, tu vai andar. Estou colocando força nos teus pés, a tua casa vai andar. Eu estou colocando força nos teus pés, o teu ministério vai andar. Eu estou colocando força nos teus pés, o teu casamento vai andar. Eu estou colocando força nos teus pés, a tua igreja vai andar. Eu estou colocando força nos teus pés, tu vai andar, tu vai andar, tu vai. Eu vou profetizar isso aqui. Quem tem mão levantada recebe. O grandão está na casa e está dizendo: tu vai andar, a tua casa vai andar, a tua parentela vai andar. O grandão está na casa e está dizendo: ninguém vai te parar. Só eu pego, ou tem alguém comigo aqui nessa noite? Se coloca de pé, irmãos, em nome de Jesus. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: tu vai andar, viu?